A morte de Tancredo Neves é tida até hoje como uma fatalidade e seu nome é respeitado como um dos maiores heróis da nação. Mas o que realmente aconteceu naquele abril de 85? Você vai descobrir hoje. Não sai daí. O excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Apesar de até hoje ter sido considerado uma fatalidade, a morte de Tancredo foi um plano arquitetado pelos líderes do regime autoritário quando perceberam que sua vitória era inevitável. Tancredo sofreu um atentado e, após 38 dias de agonia e 7 cirurgias, o primeiro presidente civil eleito desde o golpe militar morre. Em 1996, durante uma entrevista ao programa Roda Viva em São Paulo, o general Newton Cruz admitiu que, em outubro de 84, quando era comandante militar do Planalto, foi procurado pelo então candidato da situação Paulo Maluf, que teria proposto um golpe militar caso Tancredo fosse eleito, justificando que o adversário estava muito doente. Como Maluf poderia saber da doença de Tancredo com 6 meses de antecedência? Ele tinha medo, porque Tancredo ia escancarar a podridão do poder e precisava ser calado. Um dia antes da sua posse em uma missa na Catedral de Brasília, a luz se apagou e ouviu-se um tiro. Tancredo foi baleado e uma repórter viu a cena. E a TV Globo, que era contra a eleição, ficou fora do ar um tempo. A famosa repórter que presenciou o atentado contra Tancredo Neves foi rapidamente censurada para não divulgar nada. Foi mandada para o estrangeiro, voltando anos depois em destaque na emissora. A bala que atingiu Tancredo Neves não era de metal, mas sim de gelo. Um gelo a 200 graus abaixo de zero e com veneno. A vítima nem percebe que foi baleada, e o veneno age como uma doença fatal. Segundo a história oficial, assim que se sentiu mal, o presidente eleito foi levado para o Hospital Base em Brasília. Sabe-se que esse hospital não possuía todas as exigências para a cirurgia que ele deveria sofrer. No entanto, os médicos vetaram a transferência para o Instituto do Coração em São Paulo, alegando que a cirurgia deveria começar em no máximo 1 hora. Somente 3 horas depois, os médicos começaram a operação, com 40 pessoas dentro do centro cirúrgico. Não há registros sobre vídeos ou áudios do atentado. Eles foram completamente apagados. Até hoje, ninguém toca no assunto. Há ainda indícios de que não houve apenas um atentado. Uma tentativa anterior teria errado o alvo. Ao mesmo tempo que Tancredo era internado com fortes dores abdominais, o seu mordomo, João Rosa, começou a sofrer dores similares. O funcionário do Planalto acompanhava Tancredo em sua residência provisória, na Granja do Riacho Fundo. O mordomo ficou 16 dias no hospital e, como Tancredo, sofreu 7 cirurgias antes de morrer. A doença foi diagnosticada como diverticulite, primeiro diagnóstico do presidente. João e Tancredo sentiram os mesmos sintomas no intervalo muito curto de tempo. Como conviviam no mesmo local, pode-se suspeitar que ambos tenham sido envenenados. O presidente eleito era o alvo principal, mas o assassino, por azar, errou o alvo em sua primeira tentativa. Quando Tancredo estava na UTI, começou uma polêmica nacional sobre quem deveria assumir: o presidente da Câmara, Ulisses Guimarães, líder do movimento pelas eleições diretas, ou Sarney, antigo colaborador da ditadura. A preferência dos militares era flagrante pela segunda opção. Nessa época, o exército entrou em alerta máximo, ficando 3 dias fortemente armado para combate, o que depois foi justificado como apenas um exercício. Após a confirmação da morte do presidente eleito, começava uma macabra conspiração para transformar Tancredo em herói nacional e pavimentar o caminho de Sarney ao poder. Em um dos momentos, os militares seguraram o corpo de Tancredo, que estava com um par de óculos escuros na janela do hospital, e acenaram um adeus para as pessoas que estavam lá embaixo. Existe até mesmo uma foto tirada de Tancredo como se estivesse vivo dentro do hospital. Note que o cadáver já estava em adiantado estado de decomposição. Os militares que apoiavam Sarney esconderam a notícia da morte por dias e deixaram para divulgá-la apenas no dia de Tiradentes, herói nacional e mineiro como Tancredo Neves. Assim, após grande comoção nacional, Ulisses saiu de cena e José Sarney assumiu a presidência. Antônio Brito, secretário de imprensa da presidência, que deu a notícia do falecimento, participou de toda a trama e foi premiado, se elegendo governador e quase foi o candidato escolhido por Itamar Franco para a sua sucessão. Tancredo estava velho, com 75 anos, e faria apenas um mandato de transição de apenas 2 anos, com eleições diretas para presidente já em 86. Na contramão desse plano, José Sarney ficou no poder não por 4, mas 5 anos, até 1990.